Fala, senhores, tranquilo? Kadar na área. O vídeo de hoje eu vou falar sobre encare suas dores, certo? É uma troca de ideia. Eu vou falar sobre uma lesão na coluna que eu tive, que eu carreguei por muito tempo. Toda a trajetória, né? Até a hora que eu parei para realmente resolver ela. Mas é uma troca de ideia, cara, porque ela pode ajudar você a parar de dar desculpa, a parar de se limitar, a parar de ir pelo que os outros falam, sabe? Se colocar limite. Por mais que, né, existam os limites, mas é muito mais. O limite é sempre mais longe, cara, do que a gente acredita. Eu, né, tenho essa lesão na coluna, eu tenho uma hérnia de disco desde muito novo. Eu sempre trabalhei fazendo muita força. Talvez em algum momento eu tenha feito algo, né, alguma coisa errada e eu ganhei uma hernia de disco. Desenvolvi, né, um moleque muito alto, fazendo muita força, pegando peso errado. É um somatório. Minha primeira lesão, ó, pra vocês terem ideia quanto tempo essa dor me acompanha. Minha primeira. E por que a gente tá trocando essa ideia? Porque hoje eu postei na minha rede social sobre a minha cirurgia na coluna. E eu mostrei uns remédios que eu tava tomando e hoje eu não tomo mais. E o vídeo de hoje é sobre você encarar as suas dores, mas também não se limitar por elas, tá? Existe uma grande diferença entre o que te limita e o que você escolhe te limitar. E essa é a troca de ideia de hoje. Vou contar a história, né, pra vocês terem uma dimensão. Eu sempre tive dor na coluna, mas eu nunca tinha tido uma trava. A primeira vez que eu tive uma trava na coluna, eu era recruta fazendo um curso de fuzileiros navais. Eu tinha 19 anos. Eu tentei sair da cama e não consegui. E eu não tinha ideia por quê. Eu tentava e muito enrijecido. E aquela porra me deu uma agonia e eu consegui, acho que meio que me desdobrar assim e descer. Eu dormia na cama de cima, foi uma merda pra descer. E eu não consegui, tive que falar com o instrutor, pedir ajuda. E aí me levou pra enfermaria e eu tomei uma injeção. Hoje eu acredito que tenha sido uma diprospan, que é um corticoide blend. Eu entendo tudo de remédio hoje, cara, de dor. E, pô, esse processo nunca mais tive. Trava na coluna, né? Sempre tinha um incômodo, né? Ficava em algumas posições, a coluna pegava, ficava muito tempo na posição de sentido, descansar, ficava meio moído. Mas eu sempre sobrevivi. E com isso eu me formei fuzileiro, banquei os 3 anos de fuzileiro, nunca peguei dispensa. Me inscrevi, passei para oficial da polícia, banquei os 3 anos de academia. E banquei o Coesp. Depois do Coesp, cara, deu uma piorada feia. Então, assim, o que era uma dor, o que era um incômodo, o que foi uma trava, talvez por excesso de esforço físico, talvez a trava do fuzileiro nem tenha sido, talvez, a coluna totalmente. Pode ter sido um começo de desvio. Mas depois do curso do BOP, ficou um pouco pior, assim. Tanto que eu nunca mais consegui dormir na mesma posição. Eu sempre tive que ficar mudando, porque a coluna começa a doer quando fica muito tempo parada. Aí tem que mudar, tipo, ficar de lado, antigamente eu ficava parado na mesma posição. Mas assim, sempre fui tolerável. E, cara, enquanto é tolerável, eu fui fazendo tudo. Operando, né? Tu opera com muito peso, né? O curso já é muito peso, mas tu opera com muito peso. E eu comecei. E acontecia o quê? Toda vez que eu desleixava com o corpo, né? Ficava com sobrepeso, passava de 100 quilos normalmente, sem fazer musculação, porque eu nunca fiz musculação, eu começava a ter crise de coluna. E aí eu tinha que tomar um remédio. Às vezes era um Arflex ou um Dorflex, tomava um blend dos dois, misturava, né? E para segurar a onda. E eu bancava. Mas chegou uma fase na fase em operações. O Alvarez estava até chegando na equipe, era 2017. Ele tinha acabado de formar. Inclusive, tem uma ocorrência que eu fiz exatamente por causa do problema da coluna. Por quê? Eu só conseguia fazer uma, para você entender o meu problema, eu só conseguia fazer uma operação em boa forma. A segunda eu já fazia fudido. E às vezes tinham 3 operações no serviço. Nesse dia foram 2. E
o Alvarez, porra, recém-chegado, no maior fome de querer fazer ocorrência. E, pô, é normal, né? Ele era meu bola de ferro. E eu virei pra ele e falei, Alvarez, eu tô fudido de coluna. Então vamos fazer assim. Eu vou te mandar pro bolo, porque tu não quer fazer ocorrência. Então tu vai, e ele tava naquela agonia de recém-formado. E, cara, eu vou entrar por uma rua aqui que eu sei que é mó pela saco, mas, porra, cara, eu tô fudido, não vou forçar, não. E aí reuni a equipe e falei, ó, meu irmão, não vou passar o serviço pra ninguém, mas eu não tenho como correr. Eu tava bem, esse dia tava muito agudo mesmo. Eu não tinha remédio, eu nunca gostei de tomar remédio, tá? Não era pra mim, não era uma parada que eu fazia, lançava a mão sempre. Eu segurava assim no limite mesmo. E aí eu falei, cara, então eu vou entrar por essa rua aqui e, porra, aí cheguei, reuni a patrulha que eu ia, era até do Anastácio. Eu falei, Anastácio, olha, eu não tenho condições, cara, de correr. Então, irmão, eu vou no talentinho. Então, assim, a gente vai devagar. Eu vou com você, mas a gente vai devagar aqui nessa porra. Ele, não, valeu, Zerão, beleza, o caramba. O Anastácio ia sendo meu instrutor, eu chamo ele de instrutor. Instrutor, eu vou ter que ir devagar, não tem condições. Não, beleza, 01. Me chamar de 09. Beleza, 09, pode deixar. Aí a gente foi puxando. Cara, o que. E eu, cara, eu não tinha como correr, então eu só fazia, né? Tipo assim, se precisasse dar um sprint, eu aguentava. Mas, cara, tava muito doido, tava muito fodido. Então pô, todo equipado, eu andava no talento, cara. Eu andava no talento. E aí, e aí tem uma hora, meu irmão. Pô, a gente ouviu uns tiros, que era por onde o Alvarez tinha entrado. Meu irmão, os moleques correram pra nossa direção. E por eu ter andado, por eu estar andando, a patrulha não correu. Os moleques não acharam que tinha ninguém por ali. Como startou pelo outro lado mais rápido, os radinhos fugiram. Não tinha fogueteiro, então ninguém avisou que tinha ninguém desse lado, porque a gente entrou muito devagar, por causa de mim. Meu irmão, os caras vieram pra nossa direção. Vá. Blá, 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 troca de tiro, caralho, ferido. E aí o Alvarez puto, porque, porra, cara, ele é um moleque com muita ocorrência, né, hoje em dia. Mas ele tinha acabado de chegar, então ele queria fazer as ocorrências dele. E, porra, sempre que a gente saía junto, a porra da ocorrência caía no meu colo. Aí eu ficava zoando, porque eu sei dessa fome de recém-formado, né? Tu fica querendo mostrar trabalho, caramba. Falar que não é pela saco e tal. E, porra, ele deu mó azar que várias vezes, assim, nesse mês que ele rodou comigo, caía comigo a ocorrência. Essa aí foi uma que, pô, foi feita pra ele, mas os caras fugiram e caiu pra mim. Então, só que assim, aí depois disso eu emagreci. Eu comecei a fazer jejum até, aí eu perdi peso. Aí deu pra eu restabelecer. E aí nunca mais tive crise, comecei a fazer crossfit, e o crossfit ele trabalha muito core, né? Core é essa parte aqui abdominal. Os movimentos, como são globais, eles trabalham muito explosão, força. Você acaba perdendo peso, né? Porque é um ritmo muito forte. E tu soma ali a cultura do local, fiz jejum. Aí eu comecei a praticar jejum com mais frequência. E aí eu perdi bastante peso. E aí cara, tava em brancas nuvens. Eu comecei a fazer musculação só em 2021, na pandemia, porque não tinha o que treinar. E eu precisava dar exemplo de alguma coisa. E eu já tava treinando, já fazia uns 3 anos. Eu passei de 100 quilos, mas, cara, como eu tava com músculo, eu passei de 100 quilos e não me sobrecarregava. Eu aguentava correr, eu faço as coisas e tal. Só que, cara, em dezembro de 2023, que foi um ano muito difícil para mim, de vários desafios, eu entrei numa aguda muito forte de dor. E, cara, nada, nada resolvia. E eu fiz todas essas coisas, assim, sabe? Fui no quiropraxista, osteopata, alongamento, treinamento de core. Eu tentei, cara, de qualquer jeito. Porque eu ia nos médicos e aquela coisa de você nem sempre. Você tem que levar em consideração que nem todo mundo é bom profissional. Eu ia nos médicos e, cara, os caras me davam receita de remédio. Receita de remédio. Eu fiz uma coleção de remédio. Ninguém, eu fiz a ressonância, ninguém olhou a imagem, nego só olhava o laudo. E aí o cara olhava, tem uma hernia de disco, pum, 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 remédio, 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 remédio. Até que o médico do BOP, o Fernandes, ele falou, pô, cara, teu caso é muito específico.
pô, lesão na coluna, tu é um cara ativo. Não é um perfil comum de ter esse tipo de lesão. Normalmente o cara tem um corpo muito, né, meio né, grosso modo, meio foda-se. E aí vai lesionando, porque pelo sedentarismo, pelos vícios de postura, não tem musculatura para segurar, mas, pô, tu é um cara forte, tu é um cara carcaça. Provavelmente tu tem alguma coisa mais pesada, a gente não tá sabendo. E eu vou te mandar pro melhor especialista que eu conheço. Aí mandou pro doutor Ricardo Meirelles, que ele é diretor de coluna do INTO, que é o Hospital de Trauma e Ortopedia aqui do Rio. E ele é um dos diretores. E aí, cara, minha primeira consulta com o cara, ele não olhou o laudo, ele olhou as imagens. Aí ele ficou olhando as imagens, e aí ele virou pra mim assim e falou, cara, ele falou, irmão, eu falei, pô, remédio, né, eu quero ver alguma coisa, tal, o que o senhor acha, o que dá pra fazer? Eu já tava, cara, isso foi eu devo ter ido nele em maio ou abril, cara, né, quase junho, assim, foi quase junho, acho que foi abril, então, foi maio, então, quase junho, e aí eu já tinha passado por uma porrada de médico, eu colecionei remédio. Eu já tava falando com ele, eu falei, pô, doutor, eu já tava conformado, cara, que essa dor era pra sempre. E ela era muito fustigante. A aguda dela, cara, era uma. Pô, cara, era uma dor muito escrota. Era assim. O engraçado, né? Eu treinava, não sentia dor. Mas eu acordava de manhã cheio de dor. Eu sentava no sofá, eu ficava cheio de dor. Eu ter que curvar pra pegar meu filho, eu ficava cheio de dor. Ficar brincando no chão com meu filho era impossível. Mas eu fazia tudo isso. Por quê? Cara, porque, porra, é meu filho, que era o momento da minha vida, é o momento da minha vida que eu sempre quis, então eu forçava, mas eu ficava arrebentado. Então eu levantava assim, descadeirado, sabe? E é uma parada ridícula, cara. Pô, eu lembro de tentar botar meu filho no carro e, pô, a cadeirinha é meia altura pra mim. Então eu tinha que me curvar pra botar. Cara, era sempre um desafio pra mim. Eu botava ele no carro, era uma merda. Era uma merda. E, cara, ficar limitado, pô, cara, é uma agonia pra mim. Eu não tô acostumado a pedir ajuda. Eu não tô acostumado a ter limite. Eu forço, eu sempre forcei. Cara, eu tava forçando com a dor. Eu fazia, né? Dava um. Pum, fazia e ficava. Ai. Cara, quando espirrava e tossia, que sacode o corpo todo, pô, eu descadeirava mesmo, eu me apoiava assim nos locais, assim. Pô, uma parada, assim. E eu, cara, eu já tava conformado com essa dor. Só que ela só estancava quando eu tomava muito remédio. E aí, no Ricardo Meirelles, já falei com ele, eu falei, pô, doutor, todo médico que eu vou fala que, não, dá pra segurar com remédio? Cara, a dor não passa. Eu já tô 8 meses tomando remédio pra caramba. 8 não, 6 meses tomando remédio pra caramba. E, cara, daqui a pouco eu tô trocando um rim por uma cirurgia. Às vezes é melhor fazer cirurgia. Ele falou, mas o teu caso é cirúrgico. E aí já me deu um. Aí ele falou, você tem uma fratura na coluna. Não tem como o remédio curar teu problema. E aí você tem tipo assim, um deslizamento do disco de grau 3. O grau vai de 1 a 5. 3 já é dor pra caramba. Ele fala, meu irmão, tu tá aguentando porque tu tem carcaça, ou porque tu é resistente à dor. Porque uma pessoa normal aqui já tava pedindo arrego, ó. E tu tá falando que tá assim, né? Tu tá falando que tá nessa aguda desde dezembro. E, cara, tipo assim, tirando minha mulher que me via às vezes ficar pendurado pelas coisas, por causa da dor, eu não demonstrava isso pra ninguém. Meu chefe, né? Aí ele falou, cara, teu caso é cirúrgico. O caso é cirúrgico? É. Então, ele falou, cara, tu tem um problema mecânico, que é uma fratura. Eu preciso reparar a fratura. Como é que você repara uma perna quebrada? Engessando. Coluna, eu vou ter que fixar ela. E aí eu perguntei se ia perder movimento, se... Aí ele falou, não. Aí ele falou assim, se eu errar muito, tu não perde. Se eu errar só um pouco, tu vai dar tudo certo. Eu achei engraçado eu achando que ia ficar sem andar e o cara fazendo piada, mano. O médico tem um humor pica, né, meu irmão? Aí, aí ele falou operar. Aí eu falei, e eu muito preocupado. Eu falei, pô, como é que fica o negócio de ficar afastado do trabalho? Eu trabalho num grupo de confiança, é um time pequeno.
Se eu saio do trabalho, pesa pra alguém. Porra, eu não gosto de ser carga pra ninguém, mas, cara, eu tava no limite. Eu tava no limite não, eu tava muito fodido. E aí, eu fui falar com o meu chefe e, cara, eu falei assim, pô, chefe, que eu pego minhas férias, não sei o que. Meu chefe, não, irmão, tem que fazer a cirurgia, faz, pô. A gente vai dar um jeito, caramba, não sei o que. Meu chefe foi... Mas eu não sabia que você tava com problema com a... Meu irmão, remédio, quantidade de remédio que eu tomava. Eles ainda estão aqui. Depois eu falo cada um deles pra vocês. Tem mais esses 3 aqui. Fora alguns que realmente acabou e não sobrou. E aí ele falou, caralho, eu não sabia que tu tinha esse problema todo. Eu falei, pô, chefe, eu não tenho que levar problema do senhor. Cara, eu não... Quando eu não aguentar, é limite. Então, assim, já aconteceu de um serviço, eu tá apoiado, meio sem postura. E aí eu falei com o chefe. O chefe veio me cobrar assim, pô, postura. Eu falei, pô, chefe, eu tô apoiando, porque ficar muito tempo em pé amassa na coluna. E aí eu tenho que segurar um pouco. Aí eu fiquei, tipo, debruçado em alguma coisa pra disfarçar. Então eram essas limitações que eu tava tendo, né? Funcionalmente eu passava batido, porque eu não demonstrava. Mas, cara, era uma merda. Então a cirurgia virou uma solução. E, cara, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de cirurgia. Pô, cirurgia é bonzão, cara. Tu toma anestesia, tu dorme pesado. É o melhor sono da minha vida. Eu já fiz uma porrada de cirurgia, né? Nariz, pra desvio séptico. Umas outras que eu precisei fazer, hernia umbilical. Pô, meu irmão, é um sono bom. É um sono bom. Eu não tenho problema. Cara, não tenho medo nenhum de já estar na faca. Não tenho medo de morrer, eu vou ter medo de... E aí, meu irmão? Foda-se. Perguntei só se eu tinha chance de ficar sem andar, né, irmão? Que porra. Tu entrar meio fudido, sair muito fudido. Aí ele falou, cara, não. Se eu errar muito, ele fez aquela piada, né? Se eu errar muito, tu continua andando. Mas se eu errar só um pouco, tu vai dar tudo certo, então. Desculpa.